Então, retornando aí, quem estiver me ouvindo aqui, deixa eu compartilhar a tela. Estão conseguindo ver aí, gente? Ok? Ok, então eu vou... Deixa eu ver aqui se estão me vendo mesmo. Consigo aqui diminuir e dar uma olhada. Tá, estão vendo sim. Então vamos aqui conversar um pouquinho. Então, nesse primeiro tópico do conteúdo do nosso curso online, né, que está vinculado ao projeto de pesquisa, e sempre agradecer também ao apoio, né, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal, né, dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, que nos dá a oportunidade, né, de poder oferecer alguns cursos online, enquanto projeto de extensão. E é bom que cada professor, dentro da sua habilidade, do seu conhecimento, né, pode, pode estar ofertando aí variados cursos. E esse curso é um curso de 72 horas, porém, né, em conversa com o Eberton, né, e também os membros do núcleo de estudos, nós optamos por talvez, ao invés de ser 4 horas no sábado, que fossem 2 horas no sábado e 2 horas na segunda. Por quê? Quem participar, seja no sábado ou na segunda, vai ter oportunidade de ter as 72 horas, sem problema nenhum. A vantagem de dividir entre o sábado e a segunda, aqueles que não puderam participar no sábado, podem participar na segunda. Teoricamente, a gente reproduz, né, o conteúdo que foi repassado no sábado. E se alguém quiser reforçar um pouco mais ainda, dentro daquilo que nós estamos falando, pode ter a possibilidade de assistir a aula da segunda-feira às 21 horas, tá bom? Então, e pelo que eu entendi, até o momento o horário das 15 horas até as 17 é mais em virtude que eu leciono a disciplina de logística empresarial aos sábados, da 1 até as 3. Então, no próximo final de semana, é a última, é, é a última aula de logística empresarial. Então, no próximo sábado, nós poderíamos estar pensando em estar trabalhando com esse horário das 15 às 17. Depois, semana que vem, já vou estar conversando com vocês. Se a maioria achar interessante, a gente pode voltar, estamos fazendo a experiência hoje, da aula da 1 até as 3, que eu acho que talvez para alguns seja mais interessante. Tá? Só não consigo, semana que vem, lecionar esse curso, né, ministrar esse curso nesse horário das 13 até as 15, em virtude dessa aula, né, que é a última aula semana que vem, que o nosso semestre já está fechando. E aí, após essa sábado que vem, nos próximos sábados, podemos talvez chegar a um acordo aí desse curso online ser disponibilizado aos sábados, das 13 às 15 horas, e na segunda, às 21 horas. Tranquilo? Então, depois nós vamos dialogar sobre isso. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar é o seguinte: em se tratando, retornando agora ao conteúdo, e se tratando de análise de dados, nós pensamos o seguinte: para que eu possa estruturar bem uma análise de dados, do ponto de vista da pesquisa científica ou pesquisa gerencial, podemos assim dizer, ou pesquisa de mercado, né? Primeiro nós temos que pensar o seguinte aspecto, né? Primeiro eu tenho que ter um bom problema de pesquisa. E um bom problema de pesquisa exige também uma boa literatura, um bom referencial teórico, quando se trata de uma pesquisa científica. Em se tratando de uma pesquisa de mercado, né, o conhecimento do profissional vai ajudar muito a dar luz a esse comportamento dos dados. Né? E essa análise está aqui, ela precisa, por exemplo, de alguns elementos. Por que a gente coloca a setinha
a setinha virando aqui para análise, né? Dentro da estatística, a gente fala o seguinte também, quando existe uma técnica, né, que é modelagem de equações estruturais, que eles falam, existe um modelo formativo. O que é o modelo formativo? É um modelo formado por diferentes variáveis ou fatores. E aí, para ele ser formado, a seta tem que estar direcionada para ele. Então, isso aqui é um exemplo disso, formativo, ou seja, para essa análise de dados aqui, nós precisamos que para que essa análise aconteça, eu preciso ter bem delimitados os objetivos da minha pesquisa, os tipos de escalas, né, utilizadas, quais escalas que eu vou estar utilizando, certo? Quais escalas de medida eu vou estar utilizando, né? Por exemplo, uma escala muito comum que os trabalhos científicos utilizam é a escala tipo Likert. Por que é tipo Likert? Porque a escala é dele. Eu posso utilizar uma escala tipo a dele. Qual o tipo de escala? Grau de concordância. Então, eu faço frases afirmativas ou negativas e solicito aos meus respondentes que deem uma nota, por exemplo, de 0 a 10. Por exemplo. Então, se for próximo de 10, ele concorda totalmente com aquela frase. Se for próximo de 0, ou o próprio 0, a gente pode colocá-la como sendo discordo totalmente dessa afirmação. Tá? Isso é um exemplo de escala. O tipo de análise que eu quero utilizar vai ser uma análise da estatística descritiva ou estatística inferencial. Né? Eu quero só descrever, mas ou quero utilizar um tamanho de uma amostra, uma amostragem probabilística, para poder, de fato, verificar o comportamento daqueles dados e que resultados esses dados vão me apresentar. Resultados estimados, porque a partir do momento que a gente faz uma análise estatística, nós falamos de dados estimados. Aqueles resultados é uma estimativa, são dados estimados. A média é um exemplo, né? Número de variáveis a serem analisadas simultaneamente. Quais variáveis que eu quero? Pode ser variáveis categóricas, como gênero, sexo, tipo de cartão, né? Tipo de pagamento, né? Que pode ser por crédito, débito, Pix, que hoje o Pix é a moda, né? Então, o que eu posso analisar? Posso analisar formas de pagamento, variáveis categóricas. Eu posso ir para uma variável discreta ou variável contínua. Variável discreta é o valor, uma pessoa, 2, 10, 20, 30. A contínua é aquela que continua. Por exemplo, né, que a gente chama de variáveis métricas, né? Discretas e contínuas. Essas variáveis métricas discreta e contínua, a contínua é aquilo que continua. Por exemplo, o peso de um cidadão é 80 quilos, é 80,5, ou seja, 80,5 quilos. Distância, hora do relógio, isso são exemplos, tá? De variáveis métricas do tipo contínua. A análise também, ela requer também um número de amostras, né? A analisar e grau de relacionamento entre essas amostras, entre as variáveis, relacionamento, ou seja, o quanto se relaciona, por exemplo, o gosto por um produto pela idade. Nós sabemos que um exemplo que é muito comum dentro de uma pesquisa é você verificar, por exemplo, se à medida que as pessoas aumentam a idade, elas vão dar mais valor à saúde ou não. Eu posso fazer uma relação entre a idade e preocupação com a saúde. Possivelmente, né? Pode ser que tenha um dos resultados, seja que à medida que a pessoa aumenta a idade, a tendência é se preocupar com a saúde. Isso é uma técnica muito simples que a gente chama de correlacionar, ou seja, correlação. Seja ela de Pearson, seja ela a correlação de Spearman, né? Mas para que a gente possa verificar se é uma correlação de Pearson e Spearman, né, que é o quê? Verificar uma associação entre variáveis, um relacionamento, mas não uma relação de causa e efeito, tá? Que fique claro. Uma coisa é você associar comportamentos de variáveis.
Outra coisa é você verificar a relação de causa e efeito. Né? A relação de causa e efeito é você dizer que se acontece isso, vai dar aquilo. Não é isso que a correlação verifica. Ela verifica se os comportamentos vão ser comportamentos que vão estar relacionados de forma positiva ou negativa ou neutra. Né? Ou seja, se vão convergir mesmo. Tem uma palavra também que a gente usa muito, é convergir. Né? Eu aprendi isso com um professor lá de Portugal, né? Um pesquisador de Portugal. Por outra questão, quando a gente fala da análise de dados, né, é o nível de conhecimento dos parâmetros populacionais. Aí nós vamos ver o conceito do que é, de fato, esses parâmetros populacionais. Eu posso, por exemplo, verificar as medidas que a gente chama de posição e as medidas de dispersão. Quais são as medidas de posição? Média, mediana, moda, certo? Alguns chamam de quartil, decil. Quais são as medidas que a gente chama também as medidas de dispersão? É o que dispersa, o que varia. Variância, desvio padrão, coeficiente de variação e outros mais. Tá bom? Mas nós vamos aí ver alguns detalhes ao longo do nosso curso. Certo? E aí eu falei para vocês, o que é o parâmetro? O parâmetro é um dado que é considerado necessário para analisar ou valorizar uma situação. Exemplo, idade dos clientes de uma empresa. Esse pode ser um parâmetro. Agora, se eu quero saber a média de idade dos clientes de uma empresa, pode ser outro parâmetro. Né? Relacionamento entre as variáveis, ou seja, o quanto uma variável pode influenciar na outra. Idade na escolha de produtos, que eu já disse para vocês anteriormente, eu falei sobre idade idade na preocupação com a saúde. Aqui nós estamos falando idade na escolha de produtos. Isso é um parâmetro. Desculpa, parâmetro não, isso é um relacionamento, uma relação entre variáveis. Tipos de escala. Escala nominal, ordinal e razão, que nada mais é que podemos dizer também que são medidas. Por exemplo, idade, peso, altura, área, distância, quantias em dinheiro. E aqui vai estar tudo dentro daquilo que eu disse para vocês. Pode ser uma variável métrica, que é a discreta e contínua, ou pode ser uma variável não métrica, que a gente chama de categórica. A idade, métrica, peso, métrica, altura, métrica, área, variável métrica, distância, variável métrica, quantias em dinheiro, variável métrica, índices de retorno, métrica, contagem da população, métrica, períodos de tempo, métrica. Agora, se eu colocar aqui gênero ou sexo, não métrica, tipo de pagamento, que eu já falei para vocês, Pix, cartão de crédito, cartão de débito. O tipo, como é o nome, a gente fala que é categórica também. Então, trabalhar com variáveis métricas é interessante também, né? Seja ela contínua ou discreta. As variáveis. O que são variáveis? Que eu falei aqui para vocês. O que são variáveis? Na verdade, o que são as variáveis? São as características, né, de interesse ou atributos de um elemento. Que elemento é esse? Pode ser uma pessoa, que quando eu falo de uma população, o elemento pode ser um produto, pode ser uma peça, por exemplo, tá? Então, as características daquela peça é que vai me dar, que vai me proporcionar, ó, as variáveis. Qual característica da peça? Pode ser o tamanho, o peso. Isso é característica da peça, que é, na verdade, uma variável do ponto de vista da análise estatística. E as variáveis aqui, conceitualmente, é a característica de interesse que é medida em cada elemento da amostra ou população. Então, cada elemento tem uma característica. Um exemplo, cada um de vocês vai ter um peso, vai ter uma altura, certo? Vai ter, por exemplo, um salário, um emprego. Então, isso são características de cada um de vocês. Uns podem ser estudantes, outros podem ser gerentes, outros podem ser professores. Isso é o quê? A característica vinculada a cada um dos elementos, ou seja,
cada elemento é um de vocês. E cada um de vocês tem uma característica, né, que vai me proporcionar variáveis. A altura que vocês têm, o peso que vocês têm, o comportamento de consumo que vocês têm, a escolha de pagamento que vocês utilizam, né? Por aí vai. São todas características que vão se transformar em variáveis, né? Ela pode ser representada por um valor ou uma expressão. Quando é qualitativa, a gente fala é nome, que eu já disse para vocês, sexo, gênero, forma de pagamento, nome de cidade, nacionalidade, naturalidade, por aí vai. E as variáveis quantitativas, que nós já falamos aqui, que são as variáveis métricas. Exemplo, a discreta e a contínua. Idade é discreta. Você tem 10, 15, 20, 30 anos, tem 12, 13, e aí vai. Variável contínua, o peso. Né? Você tem lá 50,3 quilos. Variável métrica contínua. Tá bom? Eu coloquei fim por hoje porque essa aqui já é o pontapé inicial para a gente começar a nossa parte 2. Alguma dúvida, comentários, perguntas? Tranquilo? Beatriz. Beleza. Pergunta, Beatriz. Uai, Não, gente, eu não é uma coloquei. pergunta não, é uma consideração mesmo, porque quando eu fazia o curso técnico lá no Instituto Federal, fiz parte de um grupo de pesquisa de extensão, era bolsista. E aí nós fizemos uma pesquisa no âmbito do clima organizacional lá na empresa Certo. E é praticamente isso aí que você está falando. Inclusive, a gente também trabalhou com SPSS. Então, ter essa revisão, voltar, retomar novamente a esse estudo está sendo muito interessante hoje. Mas que bom, Beatriz. Você fez no Instituto? O técnico em administração, Você é aí aluno de lá tinha as administração, não é? bolsas, né, de pesquisa, aí na época eu consegui. Tá. Você é Foi aluno de muito administração? interessante. Oi? Você é aluno de administração? Sou. Que bom, você fez técnico e agora está fazendo graduação, né? Isso, isso. Qual período você está mesmo? Eu já estou no 6º período, inclusive eu estou fazendo, acho que até logística com você. Ah, é verdade. Se Deus quiser, eu acho que sábado que vem é nossa última aula, né? Pois é, vamos lá. Aí talvez a gente pode negociar para poder colocar né, ter o horário do curso da 1 até as 3, né? Das 3 às 15, eu acho que fica legal. Mas vamos ver aí o que a maioria decide. Obrigado, Beatriz, pela contribuição. E é interessante, Beatriz, porque eu, durante muito tempo, eu até comentei com vocês aí em alguns momentos, durante muito tempo eu também fui um pouco avesso a essa questão da estatística, sabe? No meu curso de graduação. E depois que eu tive o primeiro contato com o SPSS, eu tive o primeiro contato com o SPSS em 2003. Hoje nós estamos, hoje tem versão 23, 24, essa que eu uso aqui é 22. Na época que eu usava era a versão 14, né? E a gente vai vendo que vai avançando, né? E a administração usa muito esse software mesmo. O R, quem é da estatística, quem é da economia também costuma usar o R. O R também é uma excelente ferramenta porque é gratuita, né? Aí, Wallace, né? A versão nova agora é 26, né? Obrigado, Wallace. E aí eu acho interessante porque é sempre bom a gente conversar sobre isso, porque para quem vai um dia utilizar, né, de uma pesquisa, né, seja ela com finalidade de científica ou uma pesquisa com finalidade para gestão, é bom entender um pouquinho esses detalhes, né? Isso ajuda bastante né, o indivíduo, quem está se propondo a fazer a pesquisa, né, de ter de uma forma mais clara, inclusive depois apresentar os seus resultados mais consistentes, mais concisos, né, com convergência, como eu disse para vocês. Tá bom? Tem mais algum comentário? Obrigado, Beatriz, pelo comentário, o Alice também, pelo comentário aqui no chat. Né?
Tranquilo, então? Deixa eu ver se tem mais um comentário aqui. Não, até o momento não. Então, vou chegar numa parte agora, gente, que é essa parte 2, falar um pouquinho sobre, aqui, detalhes sobre banco de dados, dar uma pincelada aqui, né, a respeito, por exemplo, das infinidades de técnicas que você possa estar utilizando de acordo com o tipo de escala que você vai utilizar. Por exemplo, escala ordinal, nominal, perdão, a primeira, escala ordinal e a outra que a gente chama intervalar ou razão, tá? Que nós vamos falar aqui só das possibilidades e, se for possível, eu vou depois, se não for hoje, mas na próxima aula, já vou mostrar aí a versão do SPSS, pelo menos o banco de dados aqui, para vocês terem a oportunidade de ver, né? E como é que se configura aí o SPSS, né? Que é uma ferramenta também que nos ajuda muito na administração a analisar os dados. Só que para analisar os dados, nós temos que lembrar o seguinte: não basta eu ter a ferramenta. Aí eu acho que a Beatriz também foi muito bem na sua fala. Eu preciso primeiro compreender aspectos, né, ter um conhecimento mínimo, né, de como eu vou utilizar essa ferramenta. Então, por isso que conhecer um pouco da estatística básica ou básicos, eu não preciso ser um expert em estatística. Essa é a realidade. Eu não sou expert, eu sou um curioso. Mas eu posso, a partir do pouco conhecimento que eu tenho, explorar um pouco as possibilidades de análise que essa ferramenta chamada estatística me proporciona, né? Só que aí eu tenho um software que pode fazer isso para mim. Só que eu preciso conhecer primeiro, né? Preciso conhecer primeiro, né, o que eu vou fazer para depois utilizar desse software enquanto instrumento. E aí, por isso que é importante vocês, né, fazerem um curso nesse sentido, né? E estão tendo a oportunidade aí da gente dialogar, tá bom? Nessa parte 2 que eu coloquei aqui para vocês, é primeiro dizer o seguinte: olha, eu tenho a ideia, eu tenho um propósito de construir um questionário para fazer uma pesquisa quantitativa. Aí, né, eu tenho alguns pontos aqui que eu vou comentar com vocês, né? Que, por exemplo, para construir um banco de dados com as variáveis, eu posso começar assim do princípio. Primeiro, eu preciso numerar esses questionários. Se eu quero aplicar 500 questionários, eu numero de 1 a 500, de acordo com, né, o momento que eu vou aplicando, né? Eu preciso numerá-los porque na própria base de dados eu vou vincular cada uma das respostas a um elemento. Por exemplo, nós temos aqui 22 pessoas. Então, eu vou fazer 22 questionários. Aí, se eu fizer 22 questionários, né, eu vou pegar os nomes aqui só para vocês entenderem, né? Por exemplo, eu apliquei questionário com esses 21, né? 21 pessoas que estão fazendo o curso. 20, vamos por 20, né? Que eu estou aparecendo 2 vezes. Então, eu fiz com a Amanda, o Ariston, a Beatriz, o Bruno, a Cristiane, a Daniela, o Gabriel, a Gabriela, o Ítalo, a Cassandra, a Letícia, o Marcelo, a Maria Aparecida, o Mário, a Marli, a Neiva, a Sabrina, a Natália e o Wallace. Bom, aí eu fiz o questionário, apliquei, né, elaborei o questionário, apliquei a cada um de vocês. Então, eu numerei, por exemplo, de acordo com a ordem que está aqui. Então, o questionário 1 é o questionário que a Amanda respondeu, o questionário 2 é do Ariston, do 3 é a Beatriz, do 4 é a Bruna e assim por diante. Certo? Numerei o questionário. Por que isso é importante? Porque se houver na hora que eu faço a análise, a minha primeira análise que eu faço geralmente é a frequência. A frequência já nos dá uma boa dica. Eu já houve casos, gente, para vocês terem uma ideia, quando eu fui analisar os dados no SPSS, a hora que eu fui analisar os dados ali, eu já fiz análise no SPSS, tá? Já fiz no R, que era a modelagem, e já fiz análise também no Stata. No Stata é o que eu mais usei no meu doutorado, tá? Quanto software estatístico. Aí tem de eficiência, que é outros. Mas software de análise estatística foi o SPSS, nas suas mais diferentes versões, o R,
né? Poucas vezes, mas fiz também. E no Stata, né? Que são 3 softwares. E num curso que eu fiz também, oferecido pela Sebrave, que é um centro brasileiro, né? O Centro Brasileiro de Cursos do Varejo, né? Eu fiz por um outro software também, que agora eu vou lembrar o nome, daqui a pouco eu pego para vocês. É o nome do software. Tá. Aí, o que eu penso é o seguinte, eu tenho o número de questionário aqui, e aí esse número vai me dizer o seguinte, a hora que eu faço uma frequência, isso aconteceu comigo, eu percebi que tinha uma informação ali que não batia. O que eu faço? Eu retorno ao questionário, principalmente se for impresso, e vejo lá, ó, no questionário 25, eu percebi que teve um dado ali que não batia. Aí eu fui lá no questionário 25 e fui verificar. Opa, essa informação aqui, ó, foi digitação errada. Então, digitei o número errado de resposta, da resposta. Aí eu consigo identificar o problema, resolver. Isso já faz parte do meu tratamento de dados. Tá? O número do questionário é importante para isso, principalmente para poder verificar e fazer um tratamento correto dos dados. Gênero do entrevistado, que é sempre importante, é saber o gênero ou sexo, né, se é masculino, feminino, hoje tem a opção outro, né? A idade do entrevistado, os anos de estudo. Isso aí é, por exemplo, se eu fosse fazer um banco de dados de uma escala de satisfação com a vida. Aí, como eu disse para vocês afirmativa, você vira aqui, por exemplo, a minha vida parece em quase tudo com o que eu desejaria que ela fosse. Aí eu ponho essa afirmação, ele vai fazer uma escala de concordância. Olha, você vê, número 1, discordo muito, número 2, discordo um pouco, número 3, não concordo nem discordo, número 4, concordo um pouco, número 5, concordo muito. E aí ele vai marcar um dessas 5 opções. A escala tipo Likert, né, que chamam. Isso, escala tipo Likert, muito bem. Você já aprendeu, é tipo Likert, concordo. Não é a escala do Likert, né? A dele é dele, a nossa podemos fazer igual a dele. Muito bem. As minhas condições de vida são muito boas, aí você vai concordar ou discordar, né, de acordo com que está a escala aqui. Estou satisfeito com a vida, até agora tenho conseguido as coisas importantes da vida que eu desejaria. Se pudesse recomeçar a vida, não mudaria quase nada. Então, você tem algumas afirmativas e você vai responder, vai marcar de acordo com o seu grau de concordância, como disse a colega de vocês aí, né? Isso é o modelo da escala tipo Likert. Tá bom? Tranquilo? Aí, em se tratando de escala, eu disse para vocês aí, ó, tem a escala nominal, que a gente chama que a propriedade dela é a identidade. O exemplo, nome. Né? Aí nós temos aí Beatriz, né? Tem Wallace, Marcelo. Isso é a escala nominal, que é uma identidade. A escala ordinal, a gente trabalha com identidade e ordem. Né? Então, o interessante da ordinal é que, além da identidade, ela tem uma ordem. Lembre-se que todas têm identidade. E essa aqui já tem uma ordem a mais. O que é essa ordem? Um exemplo. Se eu quero nível de escolaridade, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Isso é uma ordem. Por que é uma ordem? Porque quem está no primeiro grau não é uma pessoa que está, por exemplo, numa escala maior do que quem tem, numa ordem maior de quem está no terceiro grau. Concorda, não? Ou seja, essa que é a ideia. Uma ideia de ordem. Tá bom? Um exemplo muito bom disso é grau de escolaridade. Né? Quem está no nível de graduação, mestrado e doutorado. Então, graduação primeiro, mestrado depois, doutorado por último, né? Que é maior grau. E aí, se você fala, não, quem é doutor não é, por exemplo, né? Não é um grau menor do que mestre ou um grau menor do que graduação. Isso aí é só para dizer que essa escala tem essa característica de identidade e de ordem. A intervalária tem identidade, ordem e intervalo. Tá? Beleza? Intervalária, a gente sempre vai lembrar de um intervalo, ó, de 0 até 5, de 6 até 10, de 10 até 20. Então, você tem um intervalo, né, de valores.
E a escala razão, que é a melhor de todas para você analisar, ela tem como propriedade a identidade, a ordem, o intervalo e a origem. Qual que é a vantagem da escala razão? Porque ela é um número exato, a sua idade. Pum, razão. Qual que é a diferença da sua idade? É porque eu posso entrevistar aí, por exemplo, vocês aí todos, as 20 pessoas, e pegar a idade de cada um de vocês. Eu tenho possibilidade de fazer uma análise dessa escala razão, vocês vão ver ali. Eu posso fazer média, mediana, moda e tudo. Eu não consigo fazer média de uma escala nominal. Não tem como. Né? Eu posso mesmo colocar valores, que a gente chama de transformar dados qualitativos em quantitativos, como eu disse para vocês, o fulano é número 1, Bertano é número 2, ciclano é número 3. Mas eu não posso fazer a média desses valores que não vão ser valores verdadeiros, tendo em vista que eu só categorizei, coloquei o número para aquelas pessoas, mas eu não disse que o número 1, que é o Marcelo, o número 2, que é a Beatriz, não posso dizer que um é melhor que o outro, não. Eu só coloquei números para esses nomes. Tá? E aí eu não consigo fazer média, não consigo fazer mediana, não consigo fazer moda. Embora nós sabemos que tem aí ferramentas para fazer análise qualitativa, mas nosso aqui a pesquisa é quantitativa. Aqui é só dizer para vocês, logicamente, isso aqui é só um ilustrativo, só para vocês conseguirem entender em relação à escala, propriedade, o tipo de distribuição e a análise que eu tenho possibilidade. Não vou, de certa forma, com o passar do curso, nós vamos ver algumas análises aqui, mas muito, assim, só de forma superficial, só para a gente entender, tá? Depois a gente pode pensar, talvez, um curso mais aprofundado. Dizer o seguinte, na escala nominal, já falamos, a propriedade dela é a identidade. O tipo de distribuição que a gente chama na estatística é uma distribuição não paramétrica, tá? Depois nós vamos ver o que é isso, tá? Aí eu tenho diferentes formas de análise. Análise de frequência, né? De contingência, coeficiente de contingência e por aí vai. Na escala ordinal, ela tem propriedade de identidade e ordem. Ela ainda continua tendo uma distribuição não paramétrica. Aí nós temos aí as escalas, as análises que eu poderia fazer, correlação de Spearman, né? Teste que a gente chama de Menn-Whitney, Kruskal-Wallis e por aí vai. A escala intervalar, que é a propriedade, identidade, ordem e intervalo, ela é um do tipo, já começou, porque já é número, já é métrica. Então, se é métrica, podemos dizer que é tipo de distribuição paramétrica. Aí eu tenho mais possibilidade de análise. Média, desvio padrão, variância, intervalo, amplitude total, correlação de Pearson, teste T, teste F, teste Z, teste ANOVA, né? Que isso aí, com o tempo, aqueles alunos que quiserem explorar um pouco mais, né, no futuro a gente pode conversar sobre isso. A escala razão, porque o propósito desse curso é ferramentas básicas, não vamos chegar a explorar, por exemplo, ou a ANOVA, mas a média, desvio padrão, variância, isso aí é tranquilo. Correlação também dá para a gente explorar um pouquinho aqui. A razão, né, a propriedade é a identidade, ordem, intervalo e origem, e é tipo de distribuição paramétrica. Aí você tem todas as anteriores e mais isso aqui. Né? Eu sempre estou esquecendo, né? Da nominal, né? Da ordinal, você tem todas as anteriores da nominal, mais essas análises. Da intervalar, você tem todas as anteriores e mais essas que eu falei para vocês. E a razão, teoricamente, é aquela escala, né, que ela abrange todos os tipos de possibilidades de análise. Por isso que o número, agora nós vamos entender melhor por que eu falo que o número é importante. Porque o número, dentro da estatística, ele traz muitas possibilidades de análise. Então, aqui esse quadro está mostrando isso. Olha, se você coletar a partir das suas pesquisas números, que números são esses? Por exemplo, a remuneração do indivíduo, a idade do indivíduo, tudo em números, certo?
eu falei da remuneração, idade, peso, né? Por exemplo, você pode pegar também medidas de saúde, como, né, temperatura, pressão e por aí vai. Esses números, eles vão te dar muito mais possibilidade de análise, que é a chamada escala-razão, do que propriamente a intervalar, ordinal ou nominal, tá? Isso aqui é só para vocês terem aí conhecimento das possibilidades. E aqui, como eu disse para vocês, são as possibilidades de análise ou tipos de análise de acordo com a estatística que você quer trabalhar. Vai ser inferencial ou vai ser descritiva? Se for descritiva, você vai ver a que eu chamei para vocês medidas de posição, né? Que é a mediana, a moda, certo? A média, que é as medidas de posição central. As medidas de separatrizes é o quartil, decil e percentil, né? E a medida de dispersão é aquilo que a gente chama de medidas para expressar heterogeneidade. O que é heterogeneidade? Aí eu acho que isso aqui eu posso falar com vocês, que inclusive teve alguns alunos do nosso curso aqui de administração, que eu cheguei a até dar dicas. Tá? Por que essa medida de dispersão ela é importante? Um exemplo que eu vou dizer para vocês, vou até aqui, de forma que vocês possam me ver, uma medida de dispersão interessante, por exemplo, se eu quero saber, né, a opinião de vocês sobre o que estava mostrando anteriormente aqui, isso aqui. Se eu quero saber de vocês qual que é a escala de satisfação com a vida que vocês levam, né, de acordo com essas afirmativas aqui, pensam bem, a colega de vocês, aqui é um exemplo da escala tipo Likert. 1 para discordo muito, até o 5 concordo muito. Olha que interessante. Se 1 representa o discordo muito e o 5 concordo muito, aí vocês 20 aí, respondam o questionário que eu apliquei, e aí eu vou fazer primeiro, né, as medidas de posição. Vou fazer uma média, né, do grau de concordância, a média deu lá 2,5. Então, se ela foi 2,5, qual que é o mais próximo aqui? É o 3. Então, se é 2,5 a média, significa que a maioria de vocês está mais no ponto de não concordar com discordar do que para concordar e concordar muito. Por quê? Você está uma escala média de 2,5. Se deu uma escala média de 2,5, está entre discordo um pouco e não concordo nem discordo. Então, aí você já começa a pensar o seguinte, olha, desses 20 entrevistados aqui, que são vocês, eu posso deduzir que, de acordo com a minha escala de posição, ou medida de posição, que é a média, né, vocês estão no nível de insatisfação com a vida, porque vocês estão discordando com essas afirmativas. Tá? Beleza. Pode ser uma conclusão. Por outro lado, se eu tenho uma média, 2,5, que nos leva a isso, aí se eu for para essas medidas que eu disse para vocês aí de dispersão, que mede a heterogeneidade, ou medida de homogeneidade, o que é isso? Se eu for pegar a média, conseguir calcular o desvio padrão, o desvio padrão em relação à média, existe essa medida, que eu vou mostrar para vocês aqui, que é o coeficiente de variação, que é nada mais é que o desvio padrão em relação à média. Se esse coeficiente de variação, que ele é em percentual, der de 0 até 30, perdão, de 0 até 15, eu posso dizer que a resposta de vocês é mais homogênea. Tá? Se der entre 15 e 30, vamos dizer que ela tende a ser mais pouco homogênea. Se for acima de 30, é muito heterogênea. O que isso significa? Significa que
dos 20 respondentes aqui desse questionário, se esse coeficiente de variação ele der acima de 30%, significa que as respostas de vocês foram muito diferentes uma da outra. Ou seja, foram muito heterogêneas. Dependendo do tipo de análise que eu for fazer, a resposta homogênea talvez seria mais interessante. Por exemplo, se eu quero avaliar a satisfação com o produto. Se as respostas derem mais homogêneas e de forma positiva, isso é bom. Significa o quê? Que aquele grupo de entrevistados, não é qualquer um, é quem eu entrevistei, aquele grupo de entrevistados, do ponto de vista de avaliação sobre o determinado produto, eles foram homogêneos. Significa o quê? Que as respostas se aproximaram muito uma da outra. E se for uma resposta, de certa forma, positiva em relação ao produto, isso para a minha empresa é muito bom. Significa que as pessoas estão satisfeitas com o meu produto. Ou seja, elas estão num grau de resposta muito próximos, né, da satisfação pelo meu produto. Por outro lado, se for, por exemplo, uma resposta muito heterogênea, né, se for homogênea, beleza. Se for muito heterogênea, e, por outro lado, se for muito heterogênea, tem um lado positivo, por quê? Se for muito heterogêneo, então tem gente que está adorando o meu produto, tem gente que não está, tem gente que está gostando do meu produto, tem gente que não. Aí eu posso, às vezes, procurar e separar quem gosta do meu produto de quem não está gostando do meu produto, e aí fazer um trabalho com aqueles que deram resposta desfavorável ao meu produto. E aí esses que deram respostas desfavoráveis ao meu produto são clientes que eu preciso trabalhar. Então, assim, de uma certa forma ou de outra, o resultado que for verificado a partir do comportamento daqueles dados pode ser de forma positiva ou negativa, não é? Dependendo do interesse da minha empresa, até a resposta negativa não é ruim. Não? Porque se eu não tenho ideia de como está meu produto, eu preciso verificar como é que está o nível de satisfação dessas pessoas em relação ao meu produto. Se for uma resposta positiva, beleza, eu posso dar continuidade e até melhorar meu processo. Mas se for de uma resposta negativa, eu preciso melhorar alguns aspectos. E aí sim, eu poderia verificar que aspectos são esses, de acordo com aqueles resultados. A estatística inferencial, primeiro eu preciso verificar teste de hipóteses, né? Que os senhores estão vendo aqui, teste de comparação da média amostral com a média hipotética, que é o famoso teste Z e teste T. Eu tenho teste de comparação da proporção amostral com a proporção hipotética da população. Eu tenho teste de diferença entre duas médias, esse é muito bom também, eu já fiz, tá? Todos esses aí. Teste da diferença entre duas ou mais proporções obtidas, né? De amostra, que é o famoso teste Q quadrado, e outras opções. Aqui nós, como se trata de um curso de ferramentas básicas, nós não vamos trabalhar tanto com essa questão, né, dos testes. Talvez um ou outro, né, que possibilite aí a vocês utilizarem. Tá? Dando tempo, a gente pode explorar um pouquinho isso aí. Do contrário, a estatística descritiva aí já nos ajuda muito a entender determinado fenômeno. Certo? A estatística descritiva já nos dá digamos assim, um resultado até muito positivo. Né? E vocês vão perceber que aqui, por exemplo, nós temos aqui no próximo slide, se eu mostrar aqui para vocês, depois a gente pode entrar de fato no SPSS, né? No próximo momento. Quando a gente fala de estatística descritiva, podemos falar das frequências, número de vezes que o elemento aparece. O exemplo que eu já disse para vocês, o elemento apareceu 10 vezes, que representa 10% no universo de 100, né? 10%. Aí eu posso utilizar da frequência absoluta, da frequência relativa. O que é a frequência absoluta? É o número si. O que é a frequência relativa? É os 10% em cima do 100, né? Ou os 15% em cima do 100. Frequência relativa, eu tenho que relativizar.
Ou seja, não é o número absoluto, é o número em relação a outro. Frequência relativa. Frequência absoluta acumulada. Se o primeiro grupo é 10%, o segundo grupo é 15%, então a frequência acumulada é 25%. Isso é bom para quê? Um exemplo de frequência absoluta acumulada é quando eu vou analisar satisfação por um produto. Né? Aí eu vou colocar assim, em relação ao produto, você considera o produto ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? Né? Eu posso começar pelo péssimo. Péssimo, regular, né? Bom e ótimo. Na frequência acumulada, se 10% está péssimo e 15% está regular, quer dizer que 25% daqueles respostas consideraram o meu produto de regular a péssimo. Tá bom? Deixa eu ver aqui que alguém manifestou e isso é bom. Quem levantou a mão, hein? Alguém levantou a mão? A impressão que eu tive é que alguém levantou a mão. Não levantou a mão, não? Acho que não. Ah, beleza. Então, gente, fechando aqui a questão da frequência, então a frequência absoluta acumulada é bom para isso. Por exemplo, se eu quero saber se o meu produto, na avaliação dos meus clientes, está de regular a péssimo, é só eu somar as duas. Agora, por outro lado, você tem a vantagem que se ele considera bom e ótimo, né, se eu somar, por exemplo, o bom deu 20% e o ótimo deu 30%. Significa que 50% dos entrevistados, né, qualquer um, né, dos entrevistados consideraram o meu produto na escala de bom para ótimo. Dependendo do objetivo da empresa, isso é uma informação muito interessante. A frequência relativa acumulada, como ela é em função de outro número, por exemplo, se eu tenho lá 10%, consideraram o meu produto péssimo e 15% regular, né? Só que de um grupo de 100. Significa o quê? Se eu for pegar 10% sobre 100, 10 sobre 100 e depois 15 sobre 100, né? Então, teoricamente, eu vou ter lá 2,5, exemplo, né? Frequência relativa acumulada, né? Ou daria a mesma coisa, né? Do que dos 25% ou das 25 pessoas, né? Considerar o meu produto entre regular e péssimo, certo? E a tabela de frequência ela é interessante porque ela dá sinais, né? Se os meus dados foram coletados da forma correta, se a digitação naquele banco de dados foi realizada da forma correta, então ela consegue também nos ajudar a identificar inconsistências, incoerências, consegue identificar erro, que a gente chama de erro amostral e erro não amostral. Tá? Mais para frente, quando a gente for falar de amostra, vocês vão perceber isso. Porque existe um erro que é da própria amostra, ou seja, eu errei coletando, existe aquele erro que a gente chama que não faz parte da amostra, ou seja, aquilo que vem depois, que pode ser inclusive erro de digitação, né? Erro, né? Um mais comum é erro da gente digitar, erro de interpretação e por aí vai, tá bom? Que é o chamado erro não amostral, que nós vamos ver isso mais adiante. Tranquilo, gente? Alguma dúvida, comentários? Esse erro amostral, qual que seria a diferença para o desvio padrão? O erro amostral pro... Desvio padrão. Veja bem, o erro amostral, na verdade, quando a gente fala do erro amostral, ele significa um erro, por exemplo, dentro da pesquisa de campo. Um exemplo, eu entrevisto pessoas, certo? Que não são representativas daquele universo que eu preciso, tá bom? Por exemplo, se eu quero entrevistar idosos, se eu entrevisto criança,
essa criança não faz parte da minha amostra de idosos, perfeito? É o erro da amostra. O desvio padrão, ele só é, na verdade, né, ele vai ser um parâmetro, uma métrica, né, uma estimativa que eu vou fazer depois, tá? O desvio padrão, ele vai me mostrar o quê? O quanto esses números deram variabilidade em relação a uma média, certo? Então, se eu, por exemplo, existe um erro. Agora, uma coisa que você fez a pergunta e nós podemos refletir é que talvez o desvio padrão ele acaba sendo uma variabilidade daquele conjunto de dados, certo? Bom, pode ser que ele ajude, né? Pode ser que ele ajude a identificar alguma inconsistência, viu, Beatriz? Ajudar a identificar alguma inconsistência. Mas do ponto de vista de vincular, né, o desvio padrão ao erro amostral, ele está mais vinculado ao erro não amostral do que amostral, tá bom? E aí um colega de vocês disse o seguinte, né? Erro na coleta de dados significa que sua pesquisa não é confiável. De certa forma, você perde um pouco a confiabilidade dos dados e a convergência dos dados se há erro na coleta de dados. E aí concordo, sim. Por isso que é importante a gente ter um feeling, né? Ter uma ideia daquilo que nós estamos coletando e a forma como nós estamos coletando. Concordo, Marli. Né? Tem essa questão mesmo. Né? Que a pesquisa, de fato, se há um erro na coleta, pode haver um erro na interpretação final. Né? Existe uma frase que fala assim que dados errados, né, dados coletados errados, significa interpretação errada no final. Você pode utilizar da melhor técnica possível. Por isso que o erro amostral, ele é muito importante que ele não ocorra. Mas depois nós vamos falar sobre isso mais para frente, tá? Quando a gente for falar de amostra. Você vai ter uma parte ali que vai falar sobre o erro amostral, inclusive, por exemplo, você pode ter erro na hora de coleta, né? Coletar, por exemplo, como eu disse para vocês, né? De elementos que não representam a população, e isso é um problema. Por exemplo, a análise que a gente chama, né? A técnica de amostragem não probabilística, ela pode ter um erro ali, principalmente quando é uma amostragem por conveniência, por uma coisa, por escolha do pesquisador. Pode ser que ele escolha, talvez, o elemento errado para poder entrevistar. Aí, na hora de analisar os dados, esse elemento, ou o certo é você excluir esse elemento para que os seus dados tenham convergência, tenham confiabilidade, certo? E isso é um fator relevante aí. Tranquilo? Alguma dúvida? Comentários? Análise fofa? Você fala os pontos fortes, fracos, oportunidade e ameaças? Isso? Pode usar. Você sabe que, eu não sei se você viu ali, tem uma opção. Aí teria que fazer, por exemplo, é aquilo que a gente chama, transformar dados qualitativos em quantitativos. Né? Dependendo do que você conseguir descrever dentro do FOFA, existe uma análise ali que vocês viram ali, nominal, que eu mostrei aqui para você. Deixa eu mostrar aqui para você. Isso aqui. Em se tratando de FOFA, ela está mais numa escala nominal. Ela é não paramétrica. Aí, por exemplo, está vendo aqui? Você pode fazer correlações de contingência. Tá? Também é possível fazer. Tá? Não está isento de fazer uma análise estatística inferencial, não. Tá bom, Daniela? Tranquilo? Ô, Edmilson, só mais uma dúvida. Por exemplo, você deu um exemplo de intenção de voto, né? Pesquisa de intenção de voto.
tem a faixa etária. Uhum. Mas aí, como é que eu posso fazer para poder, por exemplo, cada região, né, Sudeste, Sul, ela tem uma preferência, Sim. por maioria. Uhum. Como é que eu faço para essas regiões eu conseguir fazer, como é que eu vou te explicar? Pegar uma opção para todo o país. Sendo que eu sei que em cada região tem uma preferência. Então, você tem depois mais para frente nós vamos conversar sobre isso, que é dentro da técnicas de amostragem, né? A gente fala amostragem por conglomerado, tá? Um exemplo, Gabriela, por exemplo, se você pegar a região Sudeste, região Norte, né? Nordeste, Sul e Centro-Oeste, certo? São grandes conglomerados formados por diversos estados, certo? Aí, o que acontece? De acordo com a técnica de amostragem, se eu for optar por essa análise por conglomerado, eu posso pegar por região, dessas 5, eu posso pegar por estado, né, dos 27 estados, né, 26 estados mais o distrito, e posso pegar também, né, posso fazer uma amostragem também por municípios. Aí você fica pensando assim, mas como, né? Como é que eu vou conseguir fazer isso, né? Se você fizer por uma técnica que a gente chama de amostragem probabilística, né? O conglomerado acaba sendo não probabilístico, ele é mais defeituoso. Mas se for uma amostragem probabilística, você pode fazer uma amostragem por meio de um sistema. Um sistema que coloque, por exemplo, 5.570 municípios e o sistema vai escolher aleatoriamente todos os municípios, sei lá, um X valor de municípios para minha amostra, certo? Isso é dizer o seguinte, que esses 5.570 municípios é o meu universo. A minha amostra vai ser X municípios. Como a amostragem ela é probabilística, quer dizer que todos os municípios, quando eu falo amostragem aleatória simples, significa que todos os municípios têm a mesma chance de ser escolhido. Isso já dá a prerrogativa de dizer que qualquer um daqueles municípios que saírem, eles vão estar representando o todo. Entendeu, Gabriela? Por isso que, do ponto de vista da pesquisa, algumas pessoas ficam questionando como é que você entrevista 2.000 pessoas para verificar a intenção de voto no Brasil inteiro. Porque para selecionar essas 2.000 pessoas, eu tenho um processo ou um uso de técnicas anteriores a essa escolha desses elementos. Essas técnicas é que vão me dar a devida confiabilidade dos dados ou confiabilidade do resultado. Pode falar, Gabriel. Não, era só para me falar que eu entendi, sim, agora. Beleza. Gente, eu vou parar a gravação aqui, né? Se não tiver mais nenhum comentário, aí só lembrando que segunda-feira